E aí pessoal, YouTube, Fox Walker na área. Então, nos últimos dias, após a finalização da série Fear the Walking Dead, pelo menos a mid-season finale, que só vai voltar em agosto, pelo que parece, algumas pessoas, muitas, me mandaram mensagens no Facebook e no YouTube falando: "Ei, faça uma análise da série Outcast." Outcast, pô, foi criado pelo Robert Kirkman, tal, mesmo criador de The Walking Dead. Aí eu fiquei meio tipo: você quer que eu fale da série Outcast porque o Robert Kirkman criou a série? E o Robert Kirkman é o mesmo criador de The Walking Dead? Aí eu comecei a me aprofundar mais nessa linha de pensamento e eu deduzi a seguinte coisa: vocês querem que eu fale de Outcast só porque o mesmo criador de The Walking Dead criou essa série? Logo eu vou ter que falar de tudo que o Robert Kirkman faz? Não faz muito sentido, mas ok. Aí eu fui dar uma pesquisada, né, saber do que se tratava, né, tipo, não ia colocar o Outcast assistir online legendado, sei lá, em qualquer site pra ver, né, eu queria saber do que se tratava. Aí eu fui procurar e falei, isso aqui é uma série que fala sobre exorcismo. Aí eu pensei, porra, vamos ver como é que é essa parada, né? Eu não sou muito fã de exorcismo, né? Essa temática eu acho muito brega, muito chata, muito ridícula. Eu pessoalmente não gosto, sacou? Eu acho muito idiota. O pessoalzinho, a pessoa voando lá, sendo incorporada, voando, objetos voando. Enfim, uma draminha meio tosca, sacou? Porque a pessoa fica com medo de objetos voando. É tipo, ai meu Deus, o abajur tá voando. Aí o cara fica louco, sacou? Aí o bicho fica vomitando coisa verde, enfim. Exorcista, filme clássico. Beleza, aí eu baixei Outcast, aí eu fui ver o primeiro episódio. E eu tenho alguns comentários a falar a respeito do mesmo. Eu não vou fazer uma análise, tipo, gigantesca, muito aprofundada, porque realmente essa não é a proposta do vídeo, mas eu gostaria de falar de forma, pelo menos, bem resumida, um pouco, né, do episódio em si, o que eu achei, né, agora isso de forma resumida, falar se realmente vale a pena ou não. Então vamos começar com essa análise. Então, inicialmente, o episódio parece demonstrar algo interessante, que mostra uma criança chamada Joshua, e ela parece tomar algumas atitudes, uma postura um tanto diferente, né? Ela tá incorporada, pelo que parece, e ela começa a bater com a cabeça na parede, matando barata, devorando ela, cheio de sangue na cara, e no final das contas acaba mordendo o dedo, assim, mostrou o osso assim quebrando. Eu gostei, um efeito especial legal, e eu achava, porra, até que tá uma coisa legal pela violência, né, pelo sangue. Mas infelizmente essa não é a proposta da série. A proposta da série é exorcismo, não é violência Quentin Tarantino da vida, né? E aí o episódio foi indo, né? Começou a ficar uma coisa mais amigável, né? Uma musiquinha, mostrou a cidade, mostrou alguns personagens. E entre eles nós tivemos dois personagens que iam ser meio que os principais, que no caso é o Reverendo e o outro é o Kyle Barnes. O Kyle Barnes é a figura mais significativa, ele é o principal dos principais, né? E vamos falar um pouquinho de cada um, né? Nesse primeiro episódio, o reverendo, ele fica só com a criança, né? O Joshua. Ele queria investigar, ele faz a parada do exorcismo lá. E a gente vê aquelas questões sobrenaturais. A criança fica voando, fica demonstrando ter super força e tal. E fica uma coisa meio ok, tá? Isso não é tão novidade assim, porque já fazem 200 filmes de exorcismo a cada semana e isso não tem nada de novo. E em relação ao Kyle Barnes, né? Quando a gente espera uma coisa muito surpreendente do personagem, na verdade demonstra que ele é um cara meio depressivo, isolado do mundo, porque, pelo que parece, um demônio estava envolvido com a família dele, que ele se separou da mulher e da filha, né? E devido a questões do passado, ele acaba tendo uma situação bem difícil envolvendo a mãe que está em coma, pelo que parece, né? E legal, já tivemos um aprofundamento em relação aos dois personagens. Reverendo é apenas um cara que ficou o episódio inteiro com a criança, e o Kyle Barnes é um cara que tinha uma relação não muito agradável com um certo demônio, e com isso ele se separou de vários familiares. Uma ideia interessante, porém, na teoria, na prática foi uma coisa. O episódio em si trata mais da saída dele da depressão, com a ajuda da Megan, né, a irmã dele, do que realmente o envolvimento lá com o demônio e tal. Só quando as histórias se cruzam é que a coisa começa a se tornar alguma coisa, né? Quando a historinha do reverendo se junta com Kyle Barnes, né? Os dois personagens se unem e ficam frente a frente a criança capeta. E aí o que acontece?
Depois de toda aquela lentidão, conversas demoradas e tal, finalmente tivemos o ápice do episódio. O ápice, né? Uma coisa nada demais, né? A criança mostrando seus poderes lá, eu tenho medo da luz, só que eu tenho super força, eu vomito coisa verde, que é uma gosminha preta, que é a representação de um dos demônios, e ele começa a denominar o Kyle Barnes de Outcast. Resumidamente, o cara provavelmente é o escolhido ou algo assim. Enfim, o primeiro episódio não revela muita coisa, o que é um tanto adequado, porém, de forma geral, realmente não revela tanta coisa assim também da história. Né? Não revela tanto assim do personagem, sua representação, mas também não demonstra tanta coisa. Apenas uma criança problemática e duas pessoas tentando ajudar ela, sendo que uma delas tá saindo da depressão. Não é uma coisa muito assim interessante no decorrer do episódio, e no final das contas a criança fica bem por base da porrada. Depois de ficar flutuando lá, aquela coisa básica de demônio, exorcismo e tudo mais. Nada realmente de novo. E é só isso, né? Assim, o episódio em si Bom, é o primeiro episódio, realmente não tem a necessidade de mostrar tudo, mas poderia mostrar pelo menos alguma coisa, né? O que foi mostrado eu não acho muito considerável, poder ser considerado realmente algo muito interessante. A proposta, na teoria, é legal, mas na prática eu não achei realmente muita coisa, principalmente porque eu vi muito. Cara, eu vejo muito filme de terror, sacou? E pra mim, não tem tanta coisa que me dá medo, agonia ou sensação de tipo, caramba, isso realmente é algo sinistro. O que eu vi no Outcast é simplesmente uma criança meio esquisita com dois caras tentando tirar o capeta de dentro dele, sacou? Não é realmente algo um tanto uau, que coisa épica, não. É uma coisa mais legalzinha, uma coisa medíocre, mediana e tal. Então, assim, eu acho que como nota, eu vou dar uma nota 6, sacou? É um episódio bastante parado. Se você tiver um olhar assim, se você gostar dessa temática de exorcismo, com certeza você pode se interessar. Mas eu não vou falar de Outcast, eu não gosto da temática exorcismo. Eu vi o primeiro episódio pra poder definir se é bom ou não, né? Eu não julguei antes de ver. Eu vi, não gostei, achei bem bregazinho. E é por causa disso que eu não vou analisar essa série, sacou? Pra mim não vale a pena. Se você gosta, pode valer a pena. Isso aí é de cada um, é a opinião de cada um. Mas pra mim eu achei muito chato, achei muito ruim. E poderia ser bem melhor. E eu não quero muito gastar meu tempo vendo o segundo, terceiro episódio. Enfim, se já lançou, enfim. Não quero saber, sacou? Eu achei meio, sei lá, meio Z-Nation da vida. Nossa, cara, eu comparei Outcast com Z-Nation. O pessoal vai me matar, né? Mas é isso. Outcast não achei nada demais. Você pode gostar, mas eu achei meio bosta. Então essa é a minha pequena explicação a respeito do primeiro episódio. Pequena explicação, não é nada realmente aprofundado, lembrando isso. Então esse é o vídeo, né? Então se você gostou do vídeo, você pode compartilhar ele, como também você pode no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então espero que vocês tenham gostado, foco sua câmera para o próximo vídeo, valeu!